Mateus capítulo 6, verso 24, é o nosso texto básico hoje. E o nosso tema é livres da idolatria, livres da ansiedade. Muito obrigado. Mateus 6, 24. Amém? Vamos ler juntos? Nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra vez essa última parte. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A última vez. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar agora. Quero pedir a você que o seguinte, que ore nesse momento pedindo a Deus pela sua mente, pelo seu coração. Porque neste momento os ataques do inimigo vêm contra nós desta forma. Lá em Mateus capítulo 8, nos conta a parábola, no capítulo 13, nós temos a parábola do semeador. E uma das coisas que nos é dita lá é que o semeador, ou melhor, que o inimigo, ele tira a palavra das pessoas logo depois que as pessoas a escutam. Então eu quero pedir a você, ore pela sua mente, pelo seu coração, por quem está do seu lado e por mim que estou aqui. Tá joia? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, na tua presença a tua igreja se reúne, o teu povo, aqueles que te buscam, estão aqui. E nós estamos neste momento querendo ouvir a palavra do Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha proteger agora a nossa mente, o nosso coração, para que o inimigo não venha embotar nossos sentidos, não venha, Senhor, de forma alguma, devorar aquilo, Senhor, que nós devemos receber. Pelo contrário, que nós venhamos receber a Tua palavra e que ela seja viva, eficaz no nosso coração. Usa a minha pessoa, eu que sou falho, eu que também dependo da Tua palavra, eu que também, Senhor, venho aqui à frente, transmitir a Tua palavra dependendo, precisando dela como os meus irmãos. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor Espírito Santo me use para transmitir integralmente a Tua vontade. E que o Senhor possa, Senhor, não apenas preservar a palavra do Senhor nos nossos corações, mas fazer com que ela frutifique e gere coisas novas dentro da nossa alma, gere coisas novas, coisas do Senhor, coisas celestiais do Senhor em nosso coração, frutos espirituais de vida, de paz, de alegria no Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Mateus, mais uma vez, verso 6, 24, diz, no finalzinho, parte B, não podeis, todos juntos? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Alguma Bíblia deve aparecer, algumas devem aparecer a Mamon. É a mesma coisa, já que o Deus era um ídolo caracterizado pelo dinheiro, desejo pelas posses, por ter, chamado de mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Meus queridos, nós temos então andado durante alguns domingos tratando sobre esse tema e tenho certeza que tem sido proveitoso. Amém? Hoje nós vamos encerrar fazendo aquilo que nós prometemos lá no início, na primeira vez, mostrando aonde é que culmina, onde é que encerra, onde é que vai desembocar a idolatria na nossa vida prática. E eu quero que você tenha em mente o seguinte, que nós vamos falar hoje livres da idolatria, livres da ansiedade. Mas de que ansiedade que nós estamos falando? Existem vários tipos de ansiedade. Nós estamos falando propriamente da ansiedade que é causada por questões espirituais.
pela distorção da nossa visão espiritual que nos leva a confiar, depender, esperar de coisas que não devemos esperar nunca. Todo mundo comigo? Entendeu? Nós não estamos aqui falando, por exemplo, de uma depressão que vem de uma disfunção orgânica, biológica, coisa desse tipo, né? Pessoa com alimentação meio ruim, isso influencia no seu estado, né? Mas não é essa, é aquela depressão que cobre a maioria não depressão, ansiedade, aquelas ansiedades que cobrem a maioria da nossa vida, que é fruto de uma fé totalmente corrompida e que nos leva a viver ansiosos. A ansiedade, o termo grego aqui que Jesus vai usar no verso 25 em diante, nós vamos ler ali, significa quando alguém pega o pescoço da outra pessoa e aperta, causando uma espécie de asfixia. Então, é quando você fica sem ar. Já viu quando você está ansioso, assim, que você fica caçando para respirar, parece que a vida está minguando. Eu sei o que é isso. A irmã Fia ali também sabe, quando ela tem as crises asmáticas, e você vai nas paredes. Mas nós não estamos falando do ar que todo mundo aqui precisa para respirar. Nós estamos falando daquela vida livre que todos nós precisamos ter no dia a dia, para a gente desenvolver bem as funções, mas muito mais, para a gente viver para Deus. Todos nós aqui já tivemos ansiedades, é verdade ou não é? Ou só eu aqui? Levanta a mão quem já teve. Né? Dizem que até as crianças têm, mas a psicóloga que sabe, eu não sei, essa parte eu não entro, porque essa é dos psicólogos, e até as crianças têm ansiedade. Não é? Mas, gente, ansiedade, embora seja patrimônio universal, todo mundo tem, carência também é patrimônio universal, todo mundo tem, sofrimento é patrimônio universal, todo mundo o quê? Tem. Então, há muitas ansiedades que nós temos, muitos momentos que são frutos, é o desembocar de uma vida de idolatria. E é desta que nós estamos falando, tá bom? Tá joia? Eu quero que você olhe na sua Bíblia agora, para a gente fazer o seguinte, a gente que sempre trata de exposição bíblica, a gente se preocupa com que os irmãos aprendam a ler a Bíblia. Olha aí no capítulo 6, observe comigo o capítulo 6, verso 1 em diante, você olha pelos temas que tem aí, você vê a prática da justiça, e Jesus vai falar da prática da justiça, verso 1, todo mundo comigo acompanhando? Ok? Então, dá uma olhadinha aí. Essa prática da justiça é a prática da justiça religiosa, que vai do verso 2 até o verso 18. Verso 2 a verso 18. Olhe os títulos, em casa você lê o texto. No título que está no verso 2, algumas Bíblias não vão ter, mas está assim, como se deve dar esmola. Está aí na sua Bíblia? Tá? Muito bem. Olha só, outro, verso 5, que título que nós temos? Subtítulo, na verdade. Como se deve orar. Está falando de quê? Da sua vida religiosa, da sua vida espiritual no sentido religioso. Verso 9, a oração dominical na minha Bíblia. Na sua também está assim? Quem diz? Tá? Diz amém aí. Sim. Verso 16, como? Jejuar. Jesus está falando da prática da justiça aqui, no âmbito da religião. Como é que você vai orar? Vai orar, fica orando para os outros ver. Vai no monte, fica filmando você orar. Estou orando aqui. Chega na praça e fica fazendo selfie orando. Estou aqui orando por você. Mas Jesus diz, não é assim. São os hipócritas e os fariseus que fazem desse tipo. Agora, ele muda um pouco de assunto na prática da justiça do verso 19 em diante.
Olha só. E agora do verso 19 até o 34, o final do verso 6, nós temos o que chamamos de perícope, que é um outro assunto. Esse assunto é sobre a prática da justiça em relação às coisas da vida. As coisas da vida. Coisas boas, inclusive, coisa boa, ó. Dinheiro é coisa boa, não é, gente? Dinheiro é bom. Se você não gostar, pode mandar aqui pro Hilton, certo? Tá bom? Dinheiro é coisa boa, se você... É ou não é? Apontei para o Danilo, ele ficou entusiasmado, vocês viram? Pode mandar. O dinheiro é bom, o perigo é o amor ao dinheiro, que Paulo diz. Esse sim, esse é mau. Ó, tá vendo? Já tem um lugar para o dinheiro, né? Terceiro. Isso. E na saúde, no meio da saúde, a família, né? Isso muito bem. Vamos ver então, verso 16, verso 19 em diante. Eu quero que você note que no verso 24 que nós lemos, é o coração do verso 19 até o 34. É o que está no centro da questão. O centro da questão é o verso 24. É o ponto mais importante. É aí. E agora nós vamos ver nesse momento, nós vamos ver esse texto todo de uma forma diferenciada. Eu quero que você acompanhe comigo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o que é idolatria. Relembrando, o que é idolatria? Idolatria é quando você considera qualquer coisa do mesmo jeito que você deveria considerar a Deus. Você depende de alguma coisa da mesma forma que você deveria depender de Deus. Você, de alguma forma, deseja alguma coisa de uma forma que você deveria desejar somente a Deus. Ou seja, tudo que você faz por qualquer coisa que no lugar dela deveria estar era o Senhor. Tim Keller, um pastor americano que trabalha muito sobre isso e pensa muito sobre isso e lê e estuda, ele diz que idolatria é quando você coloca coisas boas como coisas últimas. Complicou, né, Isaac? Um trem esquisito, o camarada fala uma coisa dessa, você não entende. A gente não entende. Vamos fazer o seguinte, dinheiro é bom? É bom, coisa boa. Mas você coloca ele como uma coisa última. O que é esse trem de coisa última? É aquela questão aquelas coisas sem as quais você não pode viver sem. Em que você deposita a sua existência, o seu ser. Em que você praticamente responde de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou. Isso é questões últimas. Você está me entendendo? Então, quando você trata qualquer coisa boa dessa forma, e você sabe, eu já disse para você, quando você, por exemplo, chega na beira você não, o outro lá, certo? O outro lá que eu não sei quem. Chega na beira do caixão e abraça o caixão do falecido, dizendo o quê? Minha vida acabou. Eu não vivo mais sem você. E acabou. E depois de alguns meses, olha ele lá de pé, alegre e feliz, né? Preste atenção numa coisa. Só há um, sem o qual nós não podemos viver. Apego excessivo até a pessoas é idolatria. É idolatria. A nossa cultura está cheia dessas coisas. Então, cuidado. Seu coração pode se apegar em coisas que não sustentam sua vida. E aí chega a idolatria. E depois da idolatria, vem a ansiedade. E depois da ansiedade, males sem fim, de saúde e de outras coisas mais. Vamos lá, então. Como é que Jesus coloca a questão? Vamos comigo? Verso 19. Primeiro, ele nos diz que nós devemos ser livres pela verdade
é uma forma positiva que eu quero deixar para vocês de como ele disse aqui no verso 19 até o 23. Acompanhe comigo a leitura do verso 19 até o 21. Todos juntos? Vamos lá? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros o quê? Tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora leia comigo. A idolatria nos faz colocar nosso coração em tesouros efêmeros, passageiros, que não sustentam a vida. Mas o evangelho, o quê? Restaura nosso senso de valor, o senso do valor das coisas, o valor real. Os fariseus, se você for lá em Lucas, o texto paralelo a esse, que cita esse mesmo texto aqui que nós temos, os fariseus, depois que Jesus falou sobre isto aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas, os fariseus zombaram de Jesus, que no original, inclusive, é torcer o nariz, é olhar e fazer assim, sabe nada, inocente. Sabe como é que é? Já fez isso, não já? Já, né? Pois então, os fariseus fizeram isso. Quando Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus e as riquezas. Porque os fariseus, aí diz lá o texto, porque os fariseus eram, o quê? Avarentos. Eles eram idólatras do dinheiro. Por isso, você vê que Jesus está aqui tratando da idolatria dos líderes religiosos daquela época. Jesus parece que ele gosta de combater os líderes religiosos falsos. Ele podia falar de várias outras idolatrias, como das imagens, mas ele não falou, ele falou da idolatria dos religiosos. E aqui no verso 19 a 21, ele diz o seguinte, olha, não coloca seu coração, olha aí para você ver na Bíblia, não coloca seu coração aonde? Nos tesouros da terra. Os tesouros da terra, nas suas posses. Não punha seu coração nessas coisas. Sabe por quê? Se você pôr o coração nessas coisas, aqui tem o quê? Tem ladrão? Tem ladrão ou não tem, gente? Tem traça? Tem ferrugem? Não tem? O dinheiro naquela época se deteriorava também pelo ferrugem. Agora, todas essas coisas, tudo nesse mundo acaba. As coisas melhores, inclusive a saúde. Você sabe disso, né? O corpo também, aspas, enferruja. As coisas, tudo que a gente tem se deteriora. Tudo que você colocar como esperança última na sua vida vai acabar aqui. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, onde é que está o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Quer dizer o quê? Aquilo que você considera tesouro, é lá que você põe todo o seu interesse e todo o seu amor. Onde você põe, o que você considera tesouro? Tesouro. Ali você põe toda a sua força. Por exemplo, eu encontrei um amigo essa semana, eu estava fazendo uma visita mais o Danilo, e o amigo disse assim, eu estou indo, os irmãos conhecem, devem conhecer, né, essa galera que vai lá no Monte do Povoação, e já era de noite, de bicicleta. Por que vão de noite de bicicleta num sofrimento horrível desse? Pensa, irmão Geraldo, você fazendo uma coisa dessa. Não, de jeito nenhum, né? De bicicleta, irmão Geraldo. De bicicleta. Por quê? Porque eles dão valor. Aquilo é um tesouro. Aquilo é um tesouro. Mais importante do que você valoriza aquilo ali. Não é, Marília? Não vai lá, né?
Então, preste atenção. Nós damos valores às coisas. E Jesus diz, onde tiver aquilo que você dá valor, ali vai estar seu coração. Está no dinheiro? Olhe bem, está no dinheiro. Segunda coisa que ele nos diz aqui sobre essa verdade que nos liberta. Primeiro ele diz então sobre o tesouro. E agora ele vai falar para nós sobre a luz, a lâmpada do corpo. Verso 22 e 23. Todos juntos? São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus, ele fala para nós então do tesouro, e nós podemos ver exemplos bíblicos sobre isso. Nós vimos o exemplo, por exemplo, de Esaú, que trocou o quê? Esaú trocou a primogenitura, que era uma bênção de Deus para a sua vida, no antigo Israel, trocou por um prato de lentilhas. Ele falou assim, não, do jeito que eu estou cansado aqui, com fome, um prato de comida agora me cai melhor do que a bênção de Deus. Notou? Então a gente troca coisas excepcionais em coisas que não valem nada. Por que a gente faz isso? Por causa dos nossos olhos. Diga comigo, por causa dos nossos olhos. A gente enxerga, e aí Jesus está dizendo o seguinte, o estado do nosso coração nos faz enxergar as coisas de uma maneira totalmente corrompida ou exata. Os olhos são a lâmpada do corpo. E ele diz uma coisa, no final, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você não está enxergando a vida e dando valor às coisas que têm valor, e tirando o valor das coisas que não têm valor, o que vai acontecer na sua vida? Vai bagunçar tudo. A hora que você dá valor a coisas que não têm valor, sua vida fica bagunçada. Observe a sua agenda. Ixi, a agenda agora complicou, né? Como é que é a sua agenda? Hã? Todo mundo tem uma agenda, nem que for aqui na cachola, né? Como é que é a agenda? O que é que você dá mais prioridade? Quais são suas prioridades? O que vem primeiro? Começa por aí. Na sua agenda você descobre o seu ídolo ou o Deus que você serve. É na sua agenda. Quando você olha assim e diz assim, hoje eu teria como cultuar a Deus e buscar a Deus, mas você sabe de uma coisa, eu estou tão cansado, eu acho que descansar é melhor. Descansar é bom, gente? E como? Não é? Maravilha, né? Não, né? Descansar é bom? Demais, gente. É de Deus? É de Deus. Só que o que vem primeiro? Conhecer mais a Deus ou descansar? Então, conhecer mais a Deus. Isaac está esperto aqui. Conhecer mais a Deus. Agora, se eu quero descansar, eu faço o quê? Organizo a minha agenda de forma que eu não tiro o culto a Deus e eu ainda descanso. Agora, o seu Deus é marcado na sua agenda. Como é que você enxerga a sua agenda? Como é que você enxerga o seu dia a dia? Irmãos, note que uma coisa que eu não sou bom, eu sou muito pecador. Já falei isso aqui. Esse é meu... não é pecado predileto, porque eu estou lutando contra ele há muito tempo, sabe? Vamos orar. Orem por mim nesse sentido. Mas a minha organização é um caos, né? Não é favorito, porque eu estou angustiado com ele, estou lutando contra ele. Mas uma coisa, na bagunça da minha agenda,
eu procuro colocar sempre, sempre, Deus, ou a palavra de Deus, ou buscar a Deus em primeiro lugar. E eu tenho que vencer esse problema de organização para que eu possa servir a Deus melhor. Amém? Como é que está a sua agenda? Vira para o irmão e pergunta, como é que está a sua agenda, meu filho? Né? É aí que começa. Né? Né? Aí, eu pedi só para perguntar, já virou interrogatório. Não precisa tanto, né? Então, irmãos, essa é a primeira coisa. Como é que vem a liberdade pela verdade? A verdade é que as coisas deste mundo não trazem satisfação para a sua alma. E você tem que saber colocá-las abaixo das coisas que são de Deus. O dinheiro não. O dinheiro não. Olhe direito para a sua vida. Eu quero que você avance comigo agora o verso 24. Livres para a glória do senhorio de Cristo. Aqui vai apertar um pouco. Então já se prepare. Verso 24, todos juntos. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui nós estamos no coração da questão. É a quem nós servimos. E a palavra servir, ela é muito interessante, porque Jesus não falou assim, ele não disse assim, olha, ninguém pode louvar a dois senhores. Ele falou louvar? Não falou. Ele falou servir. Por quê? Nós temos que conhecer a cultura de Israel quanto ao servir. Existiam escravos. E você, meu Deus, que absurdo. Existiam escravos. Eu vou pegar uma das piores circunstâncias, que era a questão, o sistema jurídico lá de Israel, e falar um pouquinho sobre isso. E você vê como é que apareciam os escravos. Naquela época também existia ladrão. E, por exemplo, um ladrão uma pessoa roubava uma ovelha. Né? Em Israel não existia cadeia, igual nós temos aqui. A cultura do Antigo Testamento não tinha cadeia. Então tinha o seguinte, um ladrão roubou uma ovelha. A ovelha era o quê? Um animalzinho que todo mundo tinha. Entendeu? Ovelha, um animalzinho praticamente todo mundo tinha. É que nem televisão hoje, celular, não é? Para nós. Se ele roubasse, dependendo da circunstância, ele ia pagar 5 ovelhas. Trabalhar e pagar, por exemplo, 5 ovelhas. Então, né, Danilo teve a sua ovelhinha roubada, e o que aconteceu? Prenderam o ladrão, e a lei diz, você tem que pagar para o Danilo 5 ovelhas. Danilo até ficou alegre, falou, você sabe que vai render as minhas ovelhas, né? E o sujeito tinha que ralar e pagar. Tá bom. Mas se ele roubou do Danilo um boi, aí não. Roubou o Cadillac. Entendeu? Na verdade, ele roubou o trator especial, né, irmão Camilo? Porque o boi eram raríssimas as pessoas que tinham. Servia para conduzir de um lado para o outro, com uma espécie de carro de boi. Todo mundo conhece carro de boi aqui? Quem é da roça? Ninguém é da roça, que coisa, ninguém quer ser da roça. Então, nessa hora, ninguém quer ser da roça, né? Deixa vocês. Então, roubou o boi. Como é que vai conduzir, irmãos? Como vamos conduzir agora, de um lado para o outro? E arar a terra. Tem um pedacinho de terra plantar, tem que arar. Tem que ter o quê? O boi. Era caríssimo, muito caro. Roubou, o que faziam? Se fosse entre os muçulmanos, cortava a mão. Mas entre os judeus, no Antigo Testamento, a pessoa era chamada para pagar, no mesmo esquema, e se ele não pudesse pagar,
ele tinha que se tornar escravo do Danilo. O problema é que a pessoa tinha um problema, talvez ele tinha uma família. E agora? Quem vai cuidar da família dele? E a lei dizia que ele se tornaria escravo do Danilo. Para servir, guarda a palavra, qual é? Servir o Danilo. Mas o Danilo, pela lei, ficava responsável pelo cuidado do ladrão e pelo cuidado da família do ladrão. O que isso fazia? Preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Nós estamos chegando. Isso fazia o quê? Ao invés de fazer o que nosso sistema carcerário faz, que é afastar as pessoas, isso fazia o quê? Aproximar. Numa relação de submissão. E quando este que roubou terminasse de pagar o Danilo, não sei quantos anos de trabalho, pelos 5 bois talvez, ele estava livre. Ou então, ele, se caso acontecesse de pago, ainda antes de pagar, ele chegasse o ano do jubileu, que era o ano do Senhor, e não poderia haver escravo nenhum, todos deveriam ser soltos. Mas vamos supor que ele pagou o Danilo, o que aconteceu? Pagou integralmente. E ele falou assim, é bom, eu gostei daqui, eu queria pedir ao senhor, Danilo, que o senhor, se o senhor me permitir, eu quero continuar aqui como escravo seu. Sabe por quê? Porque a escravidão no antigo Israel era melhor do que ser assalariado no Brasil em muitas circunstâncias. Irmãos, o que isso faz? 2 coisas. Servir e cuidado. Guarda essas 2 palavras. Servir e cuidar. Vamos lá? Servir e cuidar. A pessoa se tornava escravo e ela servia ao seu Senhor. E o Senhor cuidava do escravo. E o que Jesus está falando agora? Todos juntos, voltemos ao texto. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de se aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos servos de Deus. E Deus passa a cuidar de nós. Nós somos os pecadores que merecemos todo o castigo de Deus, mas Ele nos perdoa, nos aceita na sua casa. E agora nós vamos servi-lo. E Ele vai cuidar, mas esse cuidar de nós é o fraco. Ele vai o quê? Cuidar de nós. E Jesus diz, você não pode ser servo de 2 senhores. Deus só permite ser Senhor de você, exclusivamente Ele, Senhor de você. E mais ninguém. Se você pensar, então, eu posso servir a Deus e também não há possibilidade. Deus não divide a sua glória. Ou você é dele exclusivamente ou não é. Ou você o ama exclusivamente, ou serve exclusivamente, ou não é. É impossível. Por isso nós temos, irmãos, que nos arrepender todos os dias dos nossos, o quê? Dos nossos pecados. Porque os nossos pecados são, são aquelas atitudes nossas que nós desprezamos quem é Deus e voltamos o nosso coração para as coisas, para a nossa própria vida, para esta vida, para essas coisas. E nós estamos abandonando a fonte das águas. Nos arrependamos, amém? Arrependa-se do seu pecado. Ore todos os dias, se prostre e peça a Deus perdão pelos seus pecados. Não podemos servir
a dois senhores. Mas se servimos o Senhor, Ele o quê? Cuida de nós. Vamos lá? Ele o quê? Cuida de nós. Então, já que estamos livres para a glória do Senhor Jesus, livres para viver o seu senhorio. E nós temos aqui um texto, eu não li, Efésios 4, de 4 a 5, vamos ler? Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O cristão é aquele que vê um só Senhor. Um só Senhor. Terceira razão aqui da nossa liberdade. Vamos ler juntos? Livres pela confiança inabalável no cuidado de Deus. Verso 25 a 34. Eu quero que você considere o verso 24 e 25. Leia comigo o verso 24 e 25. Só a parte B do 24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 25. Por isso vos digo, quer dizer, continuando o que eu estou a dizer. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então eu quero que você considere o seguinte: não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem é o seu Deus? Você serve a quem? Lembra lá do escravo? Você serve a quem? Se você serve a Deus, Deus... Não esqueça isso. Se você serve a Deus, Deus cuida de você. Deus cuida. Deus cuida de você. Ele te aceitou na sua casa. Ele te aceitou na casa dele. E ele cuida de você. Aí Jesus diz: por isso vos digo, porque ele cuida de vocês e porque vocês são servos não do mundo, mas de Deus. Eu vou dizer para vocês isso aqui. Preste atenção. E ele vai dizer então: não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, nós temos que ver o seguinte: o cristão não deveria andar ansioso. Essa é a conclusão. O cristão não deveria andar ansioso. Não é, Rodrigo? Você está rindo, né? Mas não é fácil, né? O que nós temos que fazer sobre isso? Nós temos que ver 7 argumentos. Eu quero que você veja 7 argumentos de Jesus contra a ansiedade. Vamos acompanhar comigo? O primeiro nós já lemos, verso 25. Verso 25. Olha aí na sua Bíblia. E ele parte de um argumento que nós já tratamos aqui outra vez, do argumento do maior para o menor. Ele diz assim, olha só, olha na sua Bíblia, acompanhe bem, com muita atenção. Ele diz assim, por exemplo, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou... Quem deu a vida? Se ele deu a vida, ele não pode dar a comida e o que beber? Pode ou não pode? Segundo, olha aí, nesse primeiro argumento, uma dobradinha do argumento, verso 25. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, preste atenção, foi ele que te deu esse corpo que você tem hoje? Sim ou não? Sim. Se foi ele que te deu o corpo, ele tem poder para te dar o que vestir. Você deve confiar não na sua capacidade de pôr roupa nesse corpo, mas na capacidade daquele que te deu o corpo em dar roupa para você vestir, comida para você vestir. Notou agora? Comida para se alimentar. Então, você veja bem que a ansiedade é porque nós assumimos o papel de Deus.
mas nós temos é que confiar em Deus e não assumir o papel dele. Segundo argumento. Todos juntos? Verso 26. Leia comigo. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Você encontrou? Leia bem forte comigo. Vamos lá? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Primeiro, Jesus não é evolucionista. As aves do céu foram feitas por Deus, criadas por Deus. Não surgiu do nada. Isso aqui para o evolucionista não presta para nada. Ele diz assim, você e um arara azul que voa aqui. Se você matar a arara azul, é perigoso você ir para a cadeia, se você matar uma pessoa... Então, preste atenção. Os valores hoje estão invertidos, mas na criação, você é muito, muito mais importante do que uma arara, do que um cachorro. Eu tenho que falar isso, porque na nossa sociedade hoje está tudo invertido. Me postaram uma foto esses dias, corpos estendidos lá na praia e o povo jogando vôlei. Na mesma praia, uma baleia encalhada e o povo lá. Né? Aquele monte de gente cuidando da baleia. Sabe o que é isso? Esse mundo totalmente virado que você vive hoje, que despreza a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus parte agora do menor para o maior. Ele diz assim, as aves. Não é isso? É as aves ou não é? Ele não cuida das aves? Cuida. Se ele cuida das aves, ele não vai cuidar de você, que é muito mais importante para ele? Ele cuida. Agora, não pensa que você vai ficar lá deitado, dormindo lá na sua casa. Jesus cuida de mim. Você já viu algum passarinho que Deus cuida, deitado e tranquilo e falando assim, Deus cuida de mim? Não? Mas também você nunca vai ver um passarinho com dor de cabeça, preocupado, meu Deus, o que será de amanhã? Esses bichinhos aqui, ó, onde é que eu vou arrumar a semente? Minhoca para esses bichinhos. Ô, João de Barro, você já viu um João de Barro com dor de cabeça? Enxaqueca. Certo? Já viu isso? Nunca viu. Sabe por que nunca viu? Porque Deus cuida deles. Pronto, acabou. Terceiro argumento, todos juntos? Vamos lá? Verso 27. 27, leia junto comigo. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era medido pela distância do cotovelo à ponta aqui da mão. Então, hoje seria, a tradução para nós seria, qual de vocês pode acrescentar 1 centímetro na sua existência? Você pode acrescentar 1 centímetro à sua existência? Não. Em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é, a ansiedade não vale nada, ela só atrapalha. Então, é irracional. É irracional. Portanto, se é irracional, não é pela fé, porque a fé é racional. A fé é racional. Repete isso comigo, por favor. A fé é racional. A fé não é uma crença, gente, assim, ó. Estou sentindo, assim, uma fé, um ânimo. Não existe isso, não. Fé é entender as coisas de Deus, com a razão de Deus, com a consciência limpa e ver as coisas como Deus, mas racional, lógico. A fé não é ilógica. Pelo amor de Deus, não pense que fé é sentimento. Verso 28 a 30, todos juntos? Vamos lá? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, ó homens de quê? De pequena fé. Gente, que coisa maravilhosa. Ele parte novamente do menor para o maior. E ele diz assim, olha aquela marva. Lá no norte de Minas chama de marva. É malva, marva, erva. Você sabe o que é marva? Já ouviu isso, irmão, comigo? Né? É esses matinhos que... relva que nasce aí, ó, na beira da estrada. Não é capim. Ela nasce hoje, bateu o sol, amanhã já murchou, depois de amanhã, ó, ela já no fogo. Você está entendendo? Lá em Israel existia uma que ela nascia hoje, amanhã à tarde já estava seca, já pegava, cortava, punha no fogo, já acendia o fogo, fazia bolo, fazia as coisas. Preste atenção numa coisa. Jesus está dizendo, se Deus cuida de uma ervazinha que nasce hoje e amanhã o quê? Morre. Não cuida também de você? Você está notando que tudo está parando em quê? Confiar ou não em Deus. Confiar ou não. Confiar ou não. Confiar ou não. Ou ele cuida, ou ele não cuida. Ou ele cuida ou é outro que está cuidando. É o seu dinheiro que está cuidando de você. É o seu dinheiro. E se depender do SUS, então, você tem que ter remédio particular. Ou você confia em Deus, ou confia no seu dinheiro, ou então no SUS. E eu peço a você, em nome de Jesus, confie no Senhor. Né? Verso 31 e 32, todos juntos? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32, por quê? Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quem é o seu Deus? Os gentios, o Deus deles, são essas coisas. Se eu não comer, eu não vivo. Se eu não viver, a vida acabou. E parece que tudo chegou ao fim. E foi uma derrota total. Meu Deus, e agora? Eu tenho que vestir, tenho que me apresentar bem, eu tenho que estar muito bem, eu tenho que ir naquela festa com aquela roupa. Entendeu? Eu tenho que marcar presença, eu tenho que estar VIP. Certo? Eu tenho que estar com fartura, as coisas têm que estar sobrando lá em casa, porque se não estiver sobrando... E essa preocupação, Jesus diz, são os gentios, os não crentes, que preocupam com essas coisas. Eles devoram suas próprias vidas na preocupação com isso. Mas o Deus de vocês sabe o que vocês precisam. O Deus eterno, o quê? Sabe. É um Deus que sabe. Ele sabe do que você precisa. Às vezes a gente trata a Deus como se Deus não soubesse. Parece que Deus não sabe nada, né? Parece que Deus não sabe as coisas. Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia conhece todas as coisas. Próximo, 33, todos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O sexto argumento mexe no fundo da nossa confiança. Quem é que você busca primeiro? O reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas Deus vai providenciar. Deus vai abrir as portas, irmão. Você já notou o quanto nós estamos secularizados? Isaac, essa palavra secularizado não ajuda em nada. É quando a gente faz o seguinte. A gente deixa de ler a Bíblia, aprender a Bíblia. Estudar a Bíblia é muito cansativo, é muito chato. Deixa de orar. Oração, parece que não tem ninguém do outro lado. O que é isso? A gente deixa de orar. Eu quero dizer para vocês aqui, vou aproveitar e falar o seguinte. 4 pilares para o crescimento espiritual. Fala comigo aí, 4 o quê?
Você não cresce em essas 4 coisas, não cresce espiritualmente, não cresce. Deus deixou essas 4 coisas para você crescer e desenvolver. Primeiro, ler a Bíblia, aprender o máximo da Bíblia, porque ela é a nossa fonte de verdade. Segundo, orar, falar com Deus, porque assim você conversa com o dono da verdade. Você está me entendendo? Você fala com ele, com o próprio dono da verdade. Na Bíblia você escuta, aprende do dono da verdade. Na oração você fala com o dono, o Senhor da verdade e de todas as coisas. Terceiro, congregar, se ajuntar com os irmãos, formar comunhão. Tem alguma coisa, ou tem um culto ali, vamos lá. Tem alguma coisa, vamos lá. Se ajunte com gente que ama e busque a Deus, se ajunte, participe ao máximo. Não faça corpo mole. Se você não se ajuntar com os irmãos, você não cresce espiritualmente. Esse missionário está querendo encher a igreja dele de gente. Esse missionário está querendo que enche a igreja cheia todo dia. Né? Não, irmão, pelo amor de Deus, não entenda assim, em nome de Jesus. Hebreus 10, 24 e 25, estimulai-vos uns aos outros nas boas obras, na prática das boas obras e ao amor, e não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações uns aos outros. É assim, irmão, é junto com os outros que nós vamos o quê? Crescer. E quarto, envolva-se em alguma atividade de Deus. Faça alguma coisa ministerialmente. Faça alguma coisa para o reino de Deus. Mais uma vez, esse missionário está querendo ver a igreja cheia. Não, meu irmão, em nome de Jesus, você não cresce espiritualmente enquanto você não tem que lidar com as coisas de Deus. Olha, se você tiver que arrastar a cadeira de um canto para o outro, se você tiver que ir ali ajudar uma pessoa, meu trabalho é visitar as pessoas lá no hospital, e chegar ali, e visitar, dar uma palavra de apoio. Amém! Amém! Mas envolva-se num serviço cristão que vai gerar relacionamento espiritual. Você está entendendo o que é? Está entendendo? Não é só ganhar dinheiro, não. É o quê? Um relacionamento o quê? Espiritual, criativo, espiritual, onde você pode, com os seus dons, servir outra pessoa. Sem essas 4 coisas, você não cresce espiritualmente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele cuida de nós. E por fim, ao último, 7º argumento de Jesus. Todos juntos? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou as suas preocupações, os seus problemas. Basta ao dia o seu próprio mal. Ô meu filho, você pode ter certeza. Vai desanimar agora não, viu? Tá bom? Vai não? Posso falar? Amanhã tem problema para você resolver. Você sabia disso? Amanhã já tem. Jesus diz assim, não preocupe com o dia de amanhã. Você pode planejar, organizar, mas preocupar não. Porque quando você preocupa pelo dia de amanhã, você que deveria preocupar apenas 24 horas, está preocupando o quê? Você está vivendo 2 dias num só. Então, preste atenção, mais uma vez, a ansiedade é ilógica, não tem razão de ser. O de amanhã se resolve amanhã. Amém? Já planejou? Já? Amanhã vou fazer isso, isso e isso. Tá. Planejou? Bom, acabou. Quando chegar amanhã, você faz. Tá jóia? Amém? Isso é que Jesus nos ensina. Por que que ele falou tudo isso? E eu quero concluir com o seguinte. Ele falou tudo isso por uma razão. Nós devemos servir a Deus e Ele cuida de nós. Todos juntos? Nós servimos a Deus e Ele cuida de nós. Quem é que você serve? Quem é o seu Deus?
Chamamos a Deus de Pai e de Senhor. Então precisamos aprender a viver como filhos e como servos. Quando Marco e Kézade eram pequenininhos, eu sempre uso eles, né? Marco já abriu o olho aqui, vai falar alguma coisa que não deveria. Mas não, hoje não. Quando Marco e Kézade eram pequenininhos, eles não ficavam preocupados assim. Tem mamadeira? E mamava. Né? Acabei falando, né? Acabei falando. Ah, pai. Tem mamadeira? Tem leite? Será? Ai, ai. E agora? A inflação do Brasil aumentou. O que eu vou fazer? Imagina eles, bebezinho, preocupados assim. Tem isso? Criança. Tá nem aí. Eles entram na terra, corre. Sabe por quê? Se a inflação está alta ou se está baixa, eu tenho que chegar em casa e papai é que cuida de mim. Mamãe também cuida, né? Papai e mamãe que cuida de mim. Você sabe como é que... As contas é por conta deles. Mas você sabe, nós fazemos assim com Deus? Nós fazemos assim com Deus? Nós andamos ansiosos. Estragamos a nossa vida espiritual, estragamos nossa vida emocional, nossa vida relacional, nós estragamos nossa vida física, o nosso corpo nós estragamos com os relacionamentos. Viu quando uma pessoa ansiosa, é difícil de viver com ela, né? Falta miserável, não vai, não anda esse Brasil, esse não sei o quê, aquela reclamação, reclama do governo, reclama não sei o quê, reclama de não sei quem, reclama de tudo, aquela ânsia, sabe por quê? Porque não confia no Pai Celestial. Vamos nos arrepender, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos arrependemos neste momento dos nossos pecados. Nos dizemos filhos, mas muitas vezes não tratamos o Senhor como Pai. Dizemos que servimos o Senhor, mas muitas vezes falhamos, porque esquecemos que o Senhor cuida dos teus servos. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Livra-nos dos nossos ídolos, da nossa confiança no dinheiro, nos prazeres, no poder, nas coisas desta vida. Coisas boas, muitas delas, mas que nós colocamos no lugar do Senhor. E nós pedimos agora perdão pelos nossos pecados. Espírito Santo, pega-nos pela mão e ensina-nos a andar dia a dia na dependência do nosso Senhor Jesus, na confiança do nosso Senhor Jesus, na segurança e na proteção que o Senhor Jesus nos dá. Espírito Santo, leva cada um aqui a viver, a praticar isso hoje, amanhã e todos os dias, que aprendamos a não sermos mais meninos levados pelo vento e pela perturbação de qualquer coisa, de qualquer aflição, mas que andemos seguros no Senhor, guardados e protegidos, ainda nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.